minha história se passou em meados de 1968, quando eu ainda tinha meus 5 anos de idade. Eu era a única menina na família, então meus tios e primos tinham o maior xodó comigo. Nós vivíamos indo às férias para a casa deles, em Apucarana. Meu tio era gerente bancário do então Banco Real naquela época. E o banco ficava embaixo do apartamento. Era imenso em cima, onde a família dele morava. Eram meus 4 primos, todos adolescentes, e o mais novo tinha 8 anos. O apartamento tinha uma porta embaixo, que tinha uma imensa escadaria que levava até em cima. Na entrada, uma sala, e o hall de entrada, um corredor enorme com 3 quartos, e o banheiro com uma imensa banheira, que era fechada por cortinas de plástico. A cozinha era tão grande e saía para a lavanderia, que tinha outra escada que descia para o estacionamento do banco. Várias vezes que fui lá com meus pais e irmãos sensitiva desde criança, eu sentia medo daquela casa. E no estacionamento eu não descia sozinha nem por nada nesse mundo. Minha tia vivia vendo vultos e sempre sentia presenças atrás dela, naquela cozinha. E aí da fora que eu ouvia chamarem ela e ela ia ver, e não era ninguém. No começo, ela somente via as coisas, porta que se abria sozinha, objetos se mexiam dos lugares. Ela foi levando até que as coisas ficaram pretas. E em um final de ano fomos para lá passar o Natal. Meu pai era meio incrédulo e estávamos todos na cozinha, crianças, adultos, falando sobre o que acontecia ali. Quando, de repente, minha tia ouviu o barulho da velha máquina Miller, que estava queimada no canto, funcionando na lavanderia. E o pior era saber que aquela máquina estava no canto ali encostada há muito tempo, pois ela estava queimada e fora da tomada. Todos correram para fora e, para espanto de todos, a máquina estava totalmente desligada. E ela rodava, ela girava sem parar. Meu pai então pegou uma vassoura e gritou: "Saia daí, Satanás!" Foi quando aquela máquina saiu rodando, pois por debaixo dela havia rodinhas. E então aquela máquina desembestada partiu para cima do meu pai. E todos ali gritavam e saíam correndo para dentro da casa. Meu pai e os outros ficaram ali olhando pela janela. E a máquina girava, aquela peça do meio, como se estivesse lavando roupas, mas só que sem água e totalmente fora da tomada. Meu pai, mais corajoso, foi lá e as derrubou no chão, e aí então aquela máquina desembestada parou de funcionar. O susto ali foi grande e, para piorar, na mesma tarde, perplexos, estavam todos ali conversando, quando de repente o meu primo do meio, que estava no estacionamento, lá embaixo, ele estava andando de carrinho de rolimã. De repente ele soltou um grito e caiu no chão gritando de medo, pois uma sombra apareceu em uma das garagens e, escancarando, disse para ele exatamente essas palavras: "Menino, como se chama seu pai?" Todos correram, pois ele perdeu o fôlego e ficou sem sentido de tanto medo. Eram sombras que apareciam do nada, cortina pegava fogo no quarto. Vultos puxavam a cortina do banheiro. Quando estávamos lá brincando na banheira, a
Até os funcionários do banco diziam que as máquinas de escrever funcionavam sozinha. Clientes tinham medo de ir ao banheiro, pois viam coisas lá. Era o maior tormento. Mas passado o Natal, íamos embora e no outro dia pela manhã eu estava em minha caminha dormindo, quando de repente ouço perto da minha cama um trotar de patinhas no taco do chão da madeira. Quando abri meus olhos, vi um cavalinho de pelúcia. Aqueles antigos que ficava de pé no canto do quarto. E ele estava bem na minha cara, escancarando aquela boca que agora não tinha dentes normais. Eram exatamente dentes enormes e grandes. Eu, congelada, não conseguia gritar e nem me mover. Foi aí então que minha mãe, que creio eu até hoje, foi acordada por algum anjo da guarda e veio até o meu quarto e abriu a porta. Foi então ali que ela viu aquele objeto perto da minha cama e viu que eu estava dura. Meus braços estavam duros e minhas pernas não se moviam. Me deram água com açúcar, me pegaram no colo e eu cheguei a fazer xixi nas calças. Então depois contei o que vi e todos assustados fomos embora. Meus primos, inconformados e com medo, foram pesquisar sobre aquele tal prédio. E o prédio até hoje, em frente à igreja católica, mas antigamente o cemitério era bem em frente às igrejas. Mas com o passar do tempo e o crescimento da cidade, eles tiraram o cemitério dali da frente, levaram para outro lugar e fizeram cinema no terreno, que vivia lotado, até o dia que do nada pegou fogo e matou mais de 20 pessoas no incêndio. E com essa tragédia, os sobreviventes relataram que de repente a tela incendiou tudo rapidamente e muitos tentaram sair, mas infelizmente não conseguiram. Isso ocorreu nas décadas de 50. O terreno foi limpo, o cinema demolido e então fizeram ali o prédio do banco. Os funcionários que construíram a obra disseram que nas escavações do terreno esqueletos foram encontrados ainda da década de 1930, quando o cemitério ainda existia ali. Então se explicava verem pessoas nas janelas do prédio quando não estava ninguém ali, ou pessoas andando no estacionamento do banco, ou até mesmo dentro do banco. Hoje o local está vazio e ninguém mais morou ali. As histórias são as mesmas e ao tirar uma foto no Google, incrivelmente na janela do apartamento, via-se pessoas e mais pessoas sentadas, olhando como se estivesse vendo ou soubesse que estávamos ali novamente as olhando. A história é real e eu as vivi. Meus primos a viveram e até os dias de hoje a maldição daquele lugar ainda é viva. O lugar hoje funciona só embaixo. O banco famoso, que não vou citar o nome, mas lá em cima ninguém mais reside e todos sabem o porquê. Essa história real se passou comigo. Obrigado a todos. Olá, boa noite. Eu me chamo Luiz e esse relato que aconteceu
Em 1978, no Paraná, o assovio. João e Alfredo moravam em uma fazenda. Depois de um dia cansativo de trabalho, combinaram de ir até o povoado, no boteco, jogar sinuca e tomar uma cerveja. Esse povoado ficava a 10 quilômetros de onde eles moravam. E, para encurtar caminho, tinham que passar por dentro de uma mata. Só tinha um trio e uma pinguela para atravessar essa noite. Era muito escuro. Então partiram para se divertir e ficaram até as 2 horas da manhã. O sono bateu e resolveram voltar para casa. Mas quando estavam retornando, começaram a atravessar o trio no meio da mata. De repente ouviram ao longe um assovio. Alfredo disse: João, o que é que será isso? João respondeu e disse que devia ser um passarinho. Você quer ver? Vou assoviar, disse eu a ele. E esse tal passarinho vai responder. Alfredo disse: Não, João. Dizem que não presta assoviar à noite. Ainda mais que é quaresma. Mas o João nem ligou para o conselho de seu irmão e continuou. Mas aquilo estava chegando mais perto e mais perto. Começou então ali um vento gelado e de repente, galhos se quebrando. Uns grunhidos na mata, aterrorizante. Aí então os irmãos começaram a correr, mas não conseguiam ver o que os perseguia. Só ouvia os assovios e os grunhidos atrás dele. A criatura perseguiu até a casa dos irmãos. Chegando lá em sua moradia, na nossa moradia. Cansados e aterrorizados, sua mãe ainda estava acordada. Abriu a porta. João e Alfredo, já quase sem voz, entraram, mas não disseram nenhuma palavra para sua mãe. Foram direto para a cama dormir. Só no outro dia contaram o que havia acontecido. Sua mãe contou para eles que aquele lugar é assombrado e as coisas estranhas aconteciam por lá. Aproveitou e deu uma bronca porque João abusou e assoviou na quaresma. Bem, esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado, pois há muitas coisas neste mundo que acontece e muitas pessoas que vivem essas coisas guardam por tempos e até que então conversando acaba nos trazendo e a gente conhecendo. A gente quer transmitir para as pessoas. Igualmente as rodas de mais antigos, quando sentávamos numa fogueira, era para conversar causos dos mais velhos. E olha, haja que eu vou te confessar, sentar numa roda das pessoas mais antigas é pedir para assistir o melhor e o maior filme espetaculoso de terror e de muito medo. Obrigado.